know there ain't no stopping us. Fly without a boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Konnichiwa Shinde. Finalmente estou aqui para fazer o vídeo do nosso querido carrinho e é o meu primeiro vídeo aqui do canal, não sei se vai ficar bom, mas enfim, vou separar esse vídeo em 4 partes. Como definir o perfil do carro, por que comprei esse modelo, como foi a compra do carro, no caso como foi a experiência e depois mostrar um pouco dele para vocês. A princípio, eu apenas havia definido que compraria um carro zero. Como essa nova empreitada, consultei amigos, colegas, veteranos de Japão, mas sempre me perguntavam a mesma coisa. Por que comprar um carro zero? Isso quando não me falavam para comprar um Kei de Dosha, que são os carros de placa amarela. Para quem não sabe, aqui no Japão existem 2 tipos de carro que são diferenciados pela cor das placas. Um carro de placa branca, eles são iguais aos do Brasil. O de placa amarela, por sua vez, já tem uma certa diferença, que tem um motor de baixo desempenho, que para vocês terem uma ideia, os motores dos Keis normalmente são abaixo de 1.0, e parece que colocaram um motor de moto nessa bagaça, mas também é muito mais econômico. Em relação ao consumo de combustível e demais despesas. Agora, respondendo a pergunta, para que comprar um carro zero? Primeiro porque era meu sonho de consumo. Segundo, porque já tive 2 carros usados, então queria ter uma nova experiência. E terceiro, não via mais vantagens em carros usados, a não ser pelo valor monetário. Depois, se alguém se interessar, ou se eu não tiver mais ideia para conteúdo mesmo, faço um vídeo contando a minha história com os meus carros anteriores. Mas então, quais são as vantagens de se comprar um carro novo? Primeiro, tá? O Shaken, que no Brasil a gente chama de inspeção veicular, é válido por 3 anos aqui no Japão. Depois desse período, toda a renovação dura apenas por 2 anos. Segundo, tem a garantia do fabricante. E terceiro, você será o primeiro dono, então a procedência já não é um fator preocupante. Por quê? Você não tem que se preocupar se o dono anterior era fumante e, sei lá, vai que alguém cagou dentro do carro, você não sabe. Enfim, 4. Será exatamente do jeito que você quer, poupando tempo de pesquisa. Você não precisa se preocupar com a cor do carro, nem se é seminovo, quantos quilômetros rodados, enfim. 5. Você poderá experimentar novas tecnologias. Lembrando que essa é a visão que eu tive. Beleza, agora como eu defini o perfil do carro? Fui bem objetivo nessa parte. Queria um carro bonito e com câmbio manual, só, sem frescura. Pra quem não sabe, aqui no Japão, todos os carros, em sua maioria, eles vêm com câmbio automático. Não é um tipo de luxo aqui. Agora, se você quiser um carro com câmbio manual, ele é um pouco mais caro. Mas fazer o quê? Aí, a G queria que fosse um carro pra família. Então, o cupê, um esportivo, tava fora de questão. E foi aí que meus planos foram pelo ralo. Mas em compensação encontrei 2 carros que se encaixavam nos parâmetros. Antes eu queria o Toyota 86, que aqui é conhecido como Hachiro, caso número Hachi, número 8, Hiroko, número 6. Ele é um carro esportivo, só que ele é coupé. Como não é um carro próprio para família, eu tive que mudar os meus planos. Aí eu tive a ideia de pegar uma minivan tipo Alphard, só que a G também achou muito grande e eu achei muito caro. No caso, eu optei por 2 modelos, que um era o Honda Civic Hatch ou o CHR. O Honda Civic Hatch, ele tinha o câmbio manual, depois a concessionária parou de fabricar esse modelo com câmbio manual, e depois que eu fiz o orçamento do CHR, eu achei que o valor entre o CHR e o Civic Type Aro, ou no caso o Type R, o valor era bem semelhante, então eu fiquei já pensando, qual que eu compro agora, né? Só que o CHR, ele tinha opções de safety car. O Honda Civic Type Aro, apesar de ser esportivo, ele possui 4 portas, um porta-malas de 414 litros e os bancos de trás têm um espaço bem generoso. O CHR, por outro lado, ele é um SUV e com motor bem menos potente, de 1.2 turbo intercooler, com porta-malas mais humilde de 318 litros, que esse foi um fator um pouquinho determinante para eu ter escolhido o carro. Eu queria Honda Civic por causa do porta-malas, mas como eu quase não uso, meio que
né? Vai CHR mesmo. Aí que vem a questão, por que eu comprei o CHR? Sinceramente, foi pelo atendimento. Mas como assim, Shin? O atendimento do Japão não é maravilhoso? Sim e não. Na verdade, eu havia colocado na cabeça que queria porque queria o Honda Civic, mas quando fui na concessionária, a própria Honda não facilitava o financiamento e também não havia uma amostra do carro para ao menos saber o que estava comprando. Entrei cheio de expectativa e fui embora, na verdade, com raiva, tristeza, ódio e o raio que o parta. Enfim, a Toyota tá de parabéns, além de ter o modelo do carro de amostra, me atendeu de uma forma que realmente queria vender o carro e ainda facilitou o financiamento. Não fizeram mais que obrigação. Outra questão é, existe concessionárias de brasileiros? Existe, mas tive a impressão que o custo-benefício não era tão vantajoso assim. Só pela vantagem de se ter um atendimento propriamente em português, eu achei que o valor do carro saiu um pouco mais caro. Por quê? Quando eu fui fazer o orçamento do CHR em concessionária brasileira, parecia que tinha menos opções do que na concessionária japonesa. Eu não sei porquê, tá? Eu tive a impressão de que o carro não ia sair do jeito que eu queria e eu ia tá pagando praticamente o mesmo valor, sendo que no japonês, apesar de que eu tá pagando o olho da cara, o carro pelo menos saiu do jeito que eu quis. A primeira vez que eu fui na concessionária japonesa, eu fiz um orçamento mais em conta. Falei só o modelo e a versão do carro que eu queria, com alguns adicionais. O valor havia sido um pouco mais barato do que a gente previu, foi então que eu decidi empiriquitar um pouco mais. Para vocês terem uma ideia do quanto trabalho eu dei pro japonês, eu fiz uns 4 orçamentos. Eu tava realmente em um dilema. Eu não queria gastar horrores com o carro, mas eu também não queria me arrepender depois. Então eu botei na minha cabeça o seguinte: só se vive uma vez, vou pagar caro do mesmo jeito, porque comprar carro não é brincadeira, então eu vou colocar tudo que tenho direito e deixar exatamente como eu quero, sem arrependimento. E a gente demorou 1 ano e meio para comprar esse carro. Ficamos esse tempo todo andando de bicicleta no sol, queimando a testa, na chuva, carregando garrafa d'água nas costas, saco de arroz. Tô com muito trauma. Mentira. Na verdade, o carro em si, ele já vem muita coisa, como por exemplo, sensores de alerta de tráfego, retrovisor interno com escurecimento automático, destravamento das portas e da partida no carro sem utilização da chave, sistema IMT e sistema LDA. Se alguém quiser depois, eu posso fazer um vídeo detalhando as coisas do carro, mas por enquanto eu vou deixar esse vídeo um pouco mais superficial para ele não ficar muito chato e nem muito longo. Eu coloquei alguns adicionais para conforto mesmo. No caso, eu coloquei bancos térmicos com 3 opções de temperatura e eu escolhi um banco de couro porque é mais fácil de limpar depois. Eu sou muito preguiçoso nessa parte, mas enfim. Caixinhas de lixo para entupir o carro de porcaria. O ETC, que no Brasil funciona igual o sem parar. Eu tinha várias opções de nave, que no Brasil é o GPS, né? Ou computador de bordo. Não sei, depende de cada um, como é que chama. E eu escolhi um que dá pra parear com o celular. Eu consigo escutar as músicas do celular, usar o GPS dele, não o Google Maps. Eu tenho que usar um GPS deles mesmo, do Line, que seria a rede social aqui do Japão, mais usado, que no Brasil seria o WhatsApp, né? Eu também enchi o carro de luzes, tem iluminação no console central, tem no interior do carro, tem no painel. Tá cheio de luz, eu amo luz. Além desse opcionais, eu também queria equipar o carro pelo lado de fora. Foi aí que sabia que existia a Modelista. Para quem não sabe, é uma linha de equipamentos esportivos da Toyota. Eu adicionei 3 itens básicos dessa linha, que foram as lâmpadas de LED no interior, a tampa do retrovisor com LED e a placa de iluminação das portas. Em seguida, eu tinha várias opções de estilos de equipamento que eu poderia colocar no carro. O primeiro que eu queria ter colocado, na verdade, era o Impulse Style, mas quando eu fui fazer o orçamento, tinha um spoiler traseiro que eu queria ter colocado no carro, mas eu não poderia colocar por causa da versão do CHR que eu escolhi. No caso, o GT, não poderia colocar esse spoiler, só dava para colocar no ST. Enfim, de S para G, né? Vai entender japonês. Aí, como eu não tinha opção, eu comecei a folhear mais um pouco no catálogo. Encontrei o TRD Street Monster. Aí eu coloquei tudo. Coloquei spoiler frontal, traseiro, saia. Coloquei enfeite no farol. Coloquei antena com formato de barbatana. E enfim, entupi o carro de coisa. Mas pelo menos ele saiu do jeito que eu quis. Rapaz, o bichinho saiu caro, mas caro.
caro. Tô pagando, na verdade, nada mais, nada menos que 4.400.000 ienes. Depois de assinar o contrato e a encomenda, também já fizemos o seguro do carro na própria concessionária e ainda ganhamos um modelo em miniatura do nosso carrinho. Agora eu vou mostrar um pouquinho do carro para vocês. Então galera, só para mostrar aqui algumas opções internas do carro, vou mostrar mais a parte que mais me chamou a atenção do carro, tá? Para começar, eu vou falar aqui um pouquinho do painel do ar-condicionado. Uma das coisas que me chamou a atenção é que aqui você define a temperatura que você quer e ele automaticamente ajusta todo o processo para vocês, entre usar o ar-condicionado, a potência do ventilador e a temperatura. Aqui tem essa pequena opção dual, que se você utilizá-la, você consegue definir uma temperatura diferente para o motorista e para o passageiro. Ó, vocês podem ver, eu posso definir 23 graus para a Gi, por exemplo, e 26 para mim e vice-versa. E uma vez que eu desabilito o dual, volta para a temperatura do motorista. Uma outra coisa legal no carro é que tem um pequeno tensorzinho aqui, ele automaticamente liga o limpador de para-brisa quando começa a chover. Não está chovendo, só a chuva já parou, então ele não vai funcionar. Mas se eu jogar água aqui em cima, aí funciona. Vamos lá. Outra coisa é que o farol do carro, ele também é automático. Tá vendo essa pequena bolinha aqui? É isso aqui que vai avisar o carro quando precisa ligar o farol ou não. Como eu não tenho como mostrar sozinho, vou utilizar o navegador como exemplo, tá? Quando o farol ele liga, a luminosidade do painel ele diminui. Então eu vou colocar a mão aqui no sensor para vocês verem como é que funciona. Vamos lá. Uma coisa muito legal aqui no carro é que se eu quiser destrancar ele sem utilizar o chaveiro, eu posso colocar só a mão na maçaneta e ele destranca. Da mesma forma que eu posso trancar o carro utilizando só esse pequeno sensorzinho que tem na maçaneta. Aí aqui no porta-malas também. Aqui embaixo tem dois pequenos botões e se eu quiser abrir o porta-malas, apertando esse botão aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, esse botão maior. Esse botão menor, ele também tranca o carro. Então se eu quiser só acessar o porta-mala, eu aperto. Eu vou apertar esse botão aqui para vocês verem eu trancando o carro. Bem galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se quiserem saber mais alguma coisa sobre o carro, me dá um toque aqui nos comentários. E é isso aí, falou!